presença nesta mesa para apresentar o livro do Dr. Rupert Fialho, que tem uma só justificação, ou melhor, justifica-se por uma só palavra: amizade. Bem tentei que outra pessoa mais capacitada do que eu fosse convidada e expliquei porquê. Em primeiro lugar, porque mal conheço fisicamente Angola. Na minha qualidade de jornalista, em dezembro de 1960 visitei Luanda, então Nova Lisboa e o Colunado de Sela, onde pela primeira vez eu, bicho urbano, vi uma vaca a ser ordenhada. Este episódio anedótico dá, no entanto, que pensar sobre o que eram as ideias coloniais portuguesas de então, pensar naquela tentativa de reproduzir em África a vida rural do continente europeu. É evidente que o que se passava em Angola, em Moçambique ou na Guiné não podia ser indiferente. Dr. Rupert Fialho abarca um largo período de tempo, desde 1961 até ao fim do século XX, e toca em todos os assuntos que foram marcantes na história de Angola nesse período, com particular destaque para 3 pontos: para o 4 de fevereiro de 1961, para os acordos de Alvor e o que se lhe seguiu, usando a sua própria expressão, e para o 27 de maio de 1977, a que presta extensa e cuidada atenção. Basta que se diga que dedica a este acontecimento mais de uma centena de páginas, mais de um quarto de todo o livro. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, quero agradecer aqui a vossa presença e a paciência que vão ter e que têm tido com esta sessão e tentarmos justificar o porquê da publicação deste livro. Mas previamente a isso eu queria deixar aqui uma palavra de agradecimento ao Dr. Mário Matos e Lemos, pessoa com uma obra importante em Portugal e que eu intencionalmente, na altura até por conselho de uma pessoa que infelizmente ainda não chegou, mas espero que vai chegar, que é uma grande personalidade que nós temos cá em Portugal, que é o Daniel Nunes, dono de uma biblioteca, que é uma biblioteca fantástica, como sabemos, fantástica no plano mundial. Passa por ser a melhor biblioteca do mundo, com tudo aquilo que tem a ver com a África. E que tudo tem a ver com a África desde o tempo das epopeias e dos descobrimentos dos caminhos marítimos. Enfim, uma biblioteca quase diria uma biblioteca de Alexandria, mas viva, não queimada e desaparecida, porque foi a primeira pessoa a quem eu passei o meu manuscrito, deu origem a este livro. Ele gostou, fez algumas críticas, teceu algumas considerações e disse: olha, vou mandar isto para o Mário Matos e Lemos, que teve também a paciência de o ler e de fazer correções, e intencionalmente eu pedi ao Dr. Mário Matos e Lemos que fizesse a apresentação do livro, não só pela pessoa que é e pelo seu grande gabarito, mas por uma razão que ele apontou aqui na apresentação, que para ele seria uma justificação para não aceitar inicialmente fazer a apresentação. Qual é? A de que não tem ligação com Angola. Eu disse: não, mas o Dr. Mário Matos e Lemos, eu quero precisamente alguém que não tenha ligação com Angola. O doutor tem uma vasta e importante ligação com a África, que é Moçambique. Ainda bem que não tem com Angola, pode ver as coisas de uma forma mais distante. E ainda bem que assim foi, e não estou nada arrependido. Passando agora aqui à minha apresentação, eu prometo que vou ser breve. E eu penso que numa apresentação de um livro não tenho de estar aqui a fazer uma sinopse, uma síntese do que é que o livro diz, antes apresentar e justificar o porquê de eu ter escrito este livro. Que será talvez importante para as pessoas perceberem o porquê da minha inclinação para este tema, que pode tocar aqui questões de caráter muito controverso.
pode tocar, não sei, veremos se são ou não controversas. Eu sou oriundo de uma família burguesa intelectual, sempre dividida, para além da medicina, entre a escrita, a poesia e a música. Eu dividia-me entre um setor familiar, da parte do meu pai, qualificado de acordo com aquele conceito da velha república, que era a gente do reviralho. Era a gente do reviralho, desde que nasci, que sempre vivi nesse meio, e numa fase mais próxima da Revolução de 1974, portanto já eu era crescido, já estava entrado na faculdade, tinha uma importância extremamente grande, quer por ele, quer pelos seus relacionamentos. E esse relacionamento, porque, vamos a ver, o reviralho não era só com os agentes de Nova Lisboa, hoje o AMP, não é? As pessoas e o grupo do reviralho e a entourage do meu pai do reviralho já remonta, quando eu era garoto, muito garoto, aos seus velhos tempos do Lubito e de Benguela, a qual eu estou ligado na minha meninice. Portanto, toda a minha formação, o desenvolvimento da minha, quase que poderia dizer, da minha personalidade intelectual, gira, por um lado, por estes setores da parte do meu pai, e por um setor ultraconservador, e eu quando digo ultraconservador, era mesmo ultraconservador, por parte do meu avô materno, o pai da minha mãe. Enfim, no meio destas disfunções familiares, entre aspas, salvava-se a minha mãe, que era o ponto de equilíbrio, sempre no ar, ligada à sua música e à sua composição, e portanto só intervinha, enfim, quando era para apaziguar ânimos. Mas era o ponto de equilíbrio mais lúcido. Mas portanto foi neste meio que eu vivi sempre e que me desenvolvi em Angola. Devo dizer que em qualquer dos casos, quer da minha costela e do meu lado, do setor do meu pai, do reviralho, quer do lado ultraconservador do meu avô Lúpio, em todos os casos, sempre rodeado de gente de grande gabarito intelectual, profissional, cívico e político. Portanto, isso é inegável, não tenho qualquer espécie de dúvidas a esse respeito. Quando vos referir aqui a algumas pessoas, logo perceberão, principalmente as pessoas que são de Angola, porque é que eu digo isso. Portanto, é assim que no meu cotidiano, no início de 70, 71, 72, quando eu saí do Colégio Militar contra gosto, mas tive que sair porque vim para Direito e, portanto, enfim, ainda hoje estou para perceber porquê, mas na altura o colégio não tinha a linha E, que era a linha de quem vinha para Direito, portanto penso que só queriam ter lá engenheiros, doutores e militares e gente das ciências, e portanto nós que vinhamos para Direito tínhamos que sair. E eu acabei o 5º ano e saí, e não só, e também das economias, bom, e fui acabar onde eu estava sempre em férias, fui em permanência para a minha terra, acabar o 6º e o 7º ano. 6º e o 7º ano do liceu. O meu cotidiano em Nova Lisboa, nessa altura, portanto, nos 2 anos que antecederam a Revolução de 1974, vivia muito em torno de um conjunto de personalidades que lá havia e que estavam ligados a um grupo literário muito importante e que na altura fez algum furor em Angola. Tinha sido fundada pelo meu pai, pelo António Bellini Jara e pelo Jorge Bacelar, que era o grupo Vetores, cujas reuniões mensais, quando se discutia o que é que vai ser publicado no próximo número, se realizavam lá em casa. Como devem calcular, sempre no meio de berros, muito fumo, o gelo a tilintar, e que só era quebrado por alguns momentos de pausa, quando o meu pai saltava para o piano
Ele tinha o curso superior de piano, entre outras coisas, além de ser médico. Ele só dava para o piano a tocar uns noturnos de Chopin, mesmo para acalmar e para apaziguar ânimos. Bom, ou a minha mãe, que também tinha o curso superior de piano, também o fazia quando as coisas, enfim, iam para lá do aceitável, no meio daquela berraria, até às 4, 5 da manhã. Estas reuniões que lá havia, e já vos vou explicar porque é que eu estou muito rapidamente a fazer este enquadramento, eram reuniões que eram riquíssimas, quer dos temas que se discutiam, quer das pessoas que por lá passaram. Portanto, para além dele, do Ed Bacelar, do Dr. António Bellini Jara, passava por lá o Ernesto Lara, o Orlando Albuquerque, quando se predispunha a vir do Lobito a Nova Lisboa para estar e participar nessas reuniões. Orlando Albuquerque, grande amigo e colega do meu pai, que, como sabem, suponho que sabem, foi casado com a poetisa Alba Lara. O Albano Neves e Sousa, que não tinha nada a ver com poesia, mas tinha a ver com intelectualidade e com pintura. O David Bernardino, que na altura era um grande amigo diário de casa, que era interno de pediatria do meu pai, que o estava a preparar para se candidatar ao exame, suponho que é assim que se diz, do Colégio da Especialidade, da Ordem dos Advogados, dos Médicos. David Bernardino, que se dividia, quem o conheceu, quem lidou com ele, era um homem de uma generosidade extrema, voluntarioso como poucos e que se dividia entre a pediatria e a saúde pública. Bah, pessoa demasiado conhecida, como sabem muitos, veio a ter uma morte trágica, foi assassinado lá no Lambo, não há muitos anos, já há alguns anos, mas não há muitos anos. Portanto, isto para dizer que o ambiente era este, e já lá vamos onde é que eu quero chegar. Por outro lado, no ambiente mais conservador em que eu me inseria, quando vinha a férias, aqui em Lisboa, onde estava no colégio e, portanto, convivia diariamente com o meu avô, com os meus avós, era completamente diferente. Era um ambiente todo ele marcado por umas jogatanas de um jogo esquisito que eu nunca percebi, que é o Bridge de domingo, onde estavam sempre presentes figuras de grande gabarito, mas de grande gabarito político, sendo ultraconservadores, mas de grande gabarito político, profissional, muitos generais, almirantes, políticos, professores, disto tudo, e onde marcava sempre presença uma figura importante, que em 60 e 61 era o Governador-Geral de Angola, que era conselheiro do Supremo Tribunal Administrativo, que era o Álvaro Silva Tavares, que era grande amigo e que passava lá a vida e que, pelos vistos, parece que gostava muito de jogar o seu bridge. Eu, como devem calcular, ia lá mais para o Comes, não é? Antes de ir para o colégio, passava por lá, que é para ir bem alimentado antes de recolher e de me apresentar no colégio. Isto para dizer o seguinte, isto a propósito do Álvaro Silva Tavares, que quando começou a Guerra Colonial era o Governador-Geral de Angola, quando o picavam, e picavam muitas vezes, ele irritava-se muito e começava a falar com desassombro do Cônego Manuel das Neves e do Aldano Roberto, e dos rituais quimbandeiros que para ele giravam em torno disso, que se moveram naquela noite e naquela madrugada de 4 de fevereiro de 1961. Devo dizer que nessa altura nunca ouvi falar em MPLA. Portanto, só ouvia falar, e mesmo em Angola, no meu cotidiano e no meu dia-a-dia, com gente de grande intelectualidade, ouvia falar, sim, no Cônego Manuel Mendes das Neves, na UPA, mas nisso não ouvi. Mas depois já lá vamos. Muito mais tarde, numa relação profissional que eu tive com o Dr. Álvaro Silva Tavares, tive a oportunidade de esclarecer muitas coisas, até pelo conhecimento direto que ele teve
da situação na sua qualidade de Governador-Geral de Angola. E confirmou-me, e teve a oportunidade de confirmar essas convicções, e com outras histórias pelo meio que não são aqui contáveis. Eu somar a isto, ao desenvolvimento desta minha, enfim, juventude, tenho o facto de eu ter sido sempre o irmão mais novo. Tem os seus contras e os seus espinhos, até uma certa idade, portanto, naquela idade em que nós somos mais conhecidos pelo desaparece daqui, até à idade em que nos começam a olhar mais com outros olhos e começamos a acompanhar mais os irmãos mais velhos e as amizades que depois vamos herdando e que se nos abrem outros mundos. Portanto, que também é importante e que também me marcou muito. Portanto, isto quer dizer com isto, e isto a propósito deste livro, que nomes como o Manuel Mendes das Neves, o Mário Pinto de Andrade, a UPA, o MPLA, o Padre Lino Guimarães, este abre aqui um parêntese, porque este era do nosso relacionamento pessoal. O Padre Lino Guimarães foi parte da Kibala, onde na altura a Administração Pública Ultramarina tinha exigências muito sérias, e o meu pai, que acabou doutorado em genética, passou pelo mato e foi médico na Kibala, e não só, na Kibala, no DECOI, passou por todas aquelas carreiras da administração, da administração de saúde ultramarina, tal como o Orlando Carvalho. Estávamos nós na Kibala, estava o Orlando Carvalho em Cambambe, onde depois até veio a morrer a Aldalar, e lembro-me bem disso, tinha eu 6 anos, do drama que foi. E portanto, nessa altura, o Padre Lino Guimarães era o parque da Kibala e foi preso também em 1961, por ironia das coisas, na Semana Santa, e foi deportado também aqui para Lisboa, juntamente com o Conde Manuel Mendes das Neves. Com uma diferença, que o Padre Lino Guimarães regressou à sua terra, infelizmente regressou para ser estúpido e barbaramente assassinado por dois, na altura, enfim, eu posso dizer isto com todo o desassombro, por dois fogueiros que o mataram sem qualquer justificação, sequer política, seja do que for, e é barbaramente assassinado ali perto da Kibala, que era a terra dele. O Lino Guimarães era uma figura importante, mas deste ainda levei uns apertos de orelhas, eu e os meus irmãos, nos tempos em que estivemos lá na Kibala. Mas pessoas como estas que eu vos referi, nomes como o Oldon Roberto, o Mário Pinto de Andrade, o Agostinho Neto, o Viriato da Cruz, o Mário António, poeta, ensaísta, enfim, cultor, antropólogo e cultor muito, enfim, daquela tese deles do criolismo em Angola, que muitos se associam ao Gilberto Freire, mas esse amigo, portanto, era amigo pessoal, e portanto, estes nomes, Amilcar Cabral, Aimé Césaire, François Fanon, Leopoldo de Sangor, eram nomes que no dia-a-dia estavam sempre em cima da mesa. Uma discussão por isto ou por aquilo, então as reuniões do reitor, estes nomes tinham que vir, ou então o Aimé Césaire, tinha que vir sempre alguém aos berros falar do Aimé Césaire. Portanto, são nomes que sempre me foram familiares. Isto para vos dizer o seguinte: a minha formação passou muito por aqui, por estes dois setores, e quando eu regresso à Angola, e tenho aqui duas pessoas nesta sala com quem trabalhei muitos anos e que fizeram muito por aquilo que, enfim, Portugal e em particular a empresa de petróleos fez em Angola, e sabem bem o que é que eu estou a dizer. Quando eu regresso a Angola em final de 83, 84, eu venho parar com uma Luanda parada no tempo. Parada no tempo, aquilo, enfim, e para pior, porque havia uma palavra que não se conhecia, que era a manutenção, e portanto aquilo era uma Luanda ainda
em que havia recolher obrigatório a partir das 9 da noite. O máximo que fazíamos depois de jantar era andar ali 20 metros de um lado para o outro em frente ao hotel. Mas encontrei uma sociedade em que todos se rendiam e prestavam homenagem ao poder e ao José Eduardo dos Santos. Mas prestavam-lhe homenagem e rendiam-se a ele não porque gostassem dele, e eu senti isso no primeiro momento, não porque gostassem dele, mas porque tinham terror, tinham medo. Quando eu lhes perguntava em sordina, porque eu acompanhei mais ou menos de perto, embora ao longe, as agruras do 27 de Maio, fazia-lhes perguntas, respondiam por monossílabas, sempre com a cabeça a bambolear, a ver quem é que ia a passar, e dizia, pai, depois falamos. Bom, era um horror a tudo aquilo que representasse o poder. Tinham medo desde o polícia de trânsito até a pessoa que ia a passar a sair do Ministério do Interior ali na Marginal, na arcada, porque apontavam logo como se fosse da DISA, podia não ser, até podia ser o contínuo, o homem que ia lá levar o catering, mas pronto, o terror era enorme e era este mais ou menos o ambiente que se vivia. E a minha inquietação em relação à Angola começou logo toda por aí. Começou logo por aí, e mais quando eu sou confrontado. Uma lei com a qual tive que lidar anos a fundo, e que é a lei mais cínica e mais hipócrita com que eu lidei em toda a minha vida, porque nunca vi tanto cinismo do poder plasmado numa lei que justificasse de uma forma tão violenta aquilo que aconteceu. Foi a lei das nacionalizações e do confisco. Bah, uma lei que vem à estampa 4 meses e meio depois da declaração de independência, com uma violação claríssima e inequívoca do artigo 54 do Acordo de Alvores, que previa que tinham que ser preservados todos os bens dos nacionais e dos portugueses na altura. Mas mais do que isso, foi uma lei que serviu para justificar a perseguição. Foi uma autêntica, no fundo, como eu digo aqui, foi uma declaração de guerra à UNITA e à FNLA. E está lá escrito. Portanto, está escrito na parte dispositiva, não é no preâmbulo, é na parte dispositiva da lei. Bom, isto serviu para que é o ambiente que eu vou lá encontrando. Eu devo dizer que todas as leituras que tenho feito, e muitas, sobre o assunto, só encontrei numa leitura alguém que se apercebeu de que o pontapé de saída disto foi dada pela lei das nacionalizações do confisco. Foi o Zé Reis, que escreveu numa das suas, não me lembro se no primeiro ou no segundo livro, em que refere isso mesmo. A época da nacionalização e dos confiscos que sustentou e que serviu de base à perseguição que se começou a desenvolver a partir de 1976. Mas ninguém toca nesse ponto. Bom, e a verdade é que durante anos e anos e anos e anos e anos tivemos que lidar com isso. Eu, pessoalmente, do ponto de vista profissional, quando me punham questões e a hipótese de poder-se rever bens, etc. E a verdade é que tem que se dizer uma coisa, mas os intervenientes de Portugal nos acordos de Alvores não imaginaram que isso pudesse acontecer. Não imaginaram que o poder fosse agarrar-se e se fosse formalizar numa lei que serviu de perseguição a 2 outros movimentos e de perseguição a todos os portugueses que lá estavam. Bah, se não imaginaram, deviam ter imaginado. Mas eu estou convencido que devem ter imaginado, com certeza. Podem até fingido que não imaginaram. Mas a verdade foi essa. Foi isso que aconteceu. E porquê que eu digo que era uma lei muito cínica? Porque remetia para os conceitos mais vagos e mais indeterminados a possibilidade de ocuparem as casas. Quando eu chego a Angola em 83, 84, foi numa fase em que aquilo era poderei quase dizer um badamal. Estava tudo à procura de casas, tudo a instalar-se nos bairros finos, nas melhores casas. Bom, estou a falar da burguesia citadina de Luanda. Não estou a falar dos operários nem do lumpen
ali dos Rochas Pintos, dos Zambizangas, dos Prendas, dos Catambores, dos bairros operários, porque esses povos continuavam e, como sempre, alheios a todas estas conquistas da burguesia. Mas esse foi o ambiente que se foi encontrar. Isto a partir de, quando eu sou confrontado com isto, imediatamente me assaltou a necessidade de rebobinar o filme da minha história. Comecei a puxar atrás e a dizer, espera aí, tudo isto aqui tem um pouco a ver com aquilo que eu vivi, e a partir daí é uma necessidade que nunca mais me largou, a necessidade de escrever e de passar ao papel todas as análises críticas que eu tenho feito e que faço sempre, enfim, um pouco para lá daquilo que tem sido a minha vida. Toda a minha vida, durante 30 e tal anos, foi passada a escrever. Se não era o contrato, era o parecer jurídico; se não era o parecer jurídico, era a alegação; se era a alegação, era o articulado; se não era o articulado, era o comentário ao contrato. Bah, tudo isto durante 30 e muitos anos, e escrevia por obrigação. Agora escrevo mais por prazer, já que aliviei um pouco essa obrigação. E comecei a rever as minhas ligações da minha juventude de 73 e 74, que eu as retrato aqui neste livro. De repente, as pessoas da minha geração, em abril de 1974, acordaram e foram confrontados com uma coisa que se chamava independência. Bah, nasceram as tertúlias, e muitos que aqui estão lembram-se e recordam-se disso, tertúlias, discussões com um grande pendor ideológico. Devo dizer que eram tertúlias mais à laia de Jubiabá, com muitos Antónios Balduínos aos berros e encantados com aquilo que encontraram, do que tertúlias do tipo Academia de Ciências de Lisboa, em que as coisas são faladas com calma e com serenidade e expostas como deve ser. Portanto, era mais tertúlias à laia de Jubiabá. E aqui as águas começaram a separar-se. E começaram, de facto, a separar-se nesta altura. Eu penso que todos nós que gostamos de ler, eu, pelo menos, depois daquilo que leio, faço sempre uma recensão daquilo que leio. Interiormente, e quando se propicia num rol de amigos, e se for o caso, mas essa recensão é sempre feita. Muitas vezes, inconscientemente, não nos apercebemos, mas fazemos essa recensão. Para quem gosta de ler e de se debruçar sobre os temas. Portanto, para além de tudo aquilo que eu vivi, há todo um mundo daquilo, das minhas leituras, e dou sempre comigo a pensar, mas que raio, as pessoas têm que, em relação à Angola, e estou a falar só especificamente em relação à Angola, as pessoas leem tão pouco, estudam tão pouco. Aquilo é um problema tão complicado que aconteceu desde a declaração de independência até agora, ao tempo do Giló, como a gente lhe chama, o presidente João Lourenço, que as pessoas não se dedicam às leituras e ao estudo e à análise crítica das questões. Penso que se deviam dedicar a isso. Eu, quando digo isto, imediatamente me assaltam e me vem ao pensamento as obras do Carlos Pacheco, que tem obras fundamentais relativamente à Angola, de Margarida Paredes, que tem uma tese, suponho que até uma tese de doutoramento, que é uma coisa excelente sobre isso, o Cristine Messiaen, que escreveu, e bem, sobre Angola, e pena é que, enfim, tenha morrido muito cedo, mas eu, para além das minhas leituras, tenho as minhas entrevistas, que são os meus amigos e as pessoas com quem eu convivi e convivo, e que passaram pelas agruras de toda essa violência gratuita que aconteceu e que marcava o medo que eu senti quando cheguei a Luanda. Estou-vos aqui a falar da tragédia do 27 de maio de 1977. Aqui há 15 dias, um amigo meu do coração, que está aqui presente, e amigo de, enfim, não direi dos tempos do imemorial, mas se calhar por lá anda, dizia-me: Lupi, os carrascos estão todos a morrer. A maior parte já morreu. O Anamboé, o Ico,
o Lara, etc. E os que não morreram vão a caminho. Mas a história não pode morrer com eles. Isto é alguém que sentiu na carne e na alma em cima as agruras do 27 de Maio, quer na casa de reclusão, quer na prisão de São Paulo, quer depois na Quibala, num campo de concentração, enfim, lá na Fazenda Tânia. Pois não vai morrer com eles, não pode e não vai. E penso que não vai. Mas está na mão das pessoas que têm a possibilidade de escrever, explorarem esses caminhos, e aqueles que devem ler, explorarem também esses caminhos. Atualmente, mas eu devo-vos dizer também o seguinte, por mais que possam, enfim, fazer, não direi doer, mas deixar algo nervoso algumas pessoas e muita gente. Os tabus têm que ser quebrados em relação à Angola e em relação àquilo que aconteceu. E são os tabus de parte a parte. Não são só os tabus da parte do poder e das atrocidades e da barbaridade que fizeram naquele holocausto a partir do dia 28 de maio de 1977. Há outros tabus que também têm de ser quebrados e que devem ser explorados por parte dos atores que tomaram parte do 27 de maio. Eu, quando digo dos atores, estou a falar dos companhões de ruta, do Nito Alves, e estou a falar daqueles que participaram de uma forma ou de outra, de uma forma direta ou indireta, disso. Um dos mitos que devem ser de facto quebrados tem a ver com a defesa que o Nito Alves apresentou no âmbito do processo de saída da reunião do terceiro plenário do Comitê Central do MPLA, de final de outubro de 76, em que se compreenderá a defesa, aquilo que ele chama as 13 teses em minha defesa. Para quem sabe que é uma sentença judicial, tem sempre um relatório. Aquilo foi o relatório da sentença de morte que ele passou para ele e para muitos mais que sofreram as agruras do 27 de maio. Aquilo é o relatório de uma sentença de morte. E esse tabu tem que ser quebrado, e isso tem que ser compreendido, porque de facto ele teve um fim, como diz o Carlos Pacheco, apocalíptico, que passa pelas 13 teses em minha defesa. E portanto, tudo isto vai muito para além das reportagens de rua que o Manuel Bessa Múrias fez para o jornal em 76, no dia 27 e no dia 28 e 29 de maio, ou para algumas vacuidades propaladas pelo casal Cabrita ou pelo David Birmingham a este propósito, diz muita banalidade e muita vacuidade, e muitas vezes de uma forma insustentável, e esses tabus de facto têm que ser quebrados e têm que ser explorados até ao limite. Aquilo que eu posso dizer é que tudo o resto, para além deste aspecto político, é um problema do Holocausto, que não se ficou só pelos fantasmas do Agostinho Neto, e ele tinha os seus fantasmas e que tentou e que acabou com eles, ou que tentou acabar com eles, mas também aqueles que continuou, e aquilo continuou com o seu sucessor, que foi o José Eduardo Santos. E a consciência coletiva desse povo não pode deixar, principalmente o citadino, quando falamos em Angola temos que distinguir o citadino do resto da cidade, que não tem nada a ver com o citadino, não pode ignorá-lo, não pode permanecer alheio a isso, e esta juventude que a justo título reclama o direito da aprendizagem e da formação, universitária ou não, deve tomar conhecimento desta página negra que é da história de Angola, e vergar-se perante essa realidade histórica, porque não tem perdão aquilo que aconteceu. Portanto, este ambiente, e agora muito rapidamente, para terminar, este ambiente que eu encontrei, que marca o medo e o terror que as pessoas têm, ainda hoje sentem esse medo e esse terror em Angola, ajudou muito a consolidar a clique económica toda ela que foi defendida, sem contestação,
relativamente às barbaridades de caráter económico que foram feitas em Angola. Vou muito rapidamente só entrar aqui na segunda parte aqui deste livro. Eu trabalhei muitos anos em Angola, com pessoas que estão aqui presentes, numa altura em que a Sonangol era quase como que um departamento do Ministério dos Petróleos. Havia uma figura que mandava, de facto, era como que um gerente de facto, o gerente de jure, o ministro era o Vanduna Noloi, mas quem mandava de facto era o Desidério Costa. E é esse Sonangol que eu vou encontrar, que tinha como diretor-geral na altura, e depois veio, aliás, acumulava e apareceu o engenheiro Joaquim David, que foi, no meu entender, o humilde entendimento, para mim, o melhor dirigente que a Sonangol teve, por variedíssimas razões. E é nessa altura que é preparado e é feito um acordo de cooperação entre Portugal e Angola. Foi trabalhado por mim, por uma equipe, e que na altura que era chefiada por uma pessoa de grande envergadura, administradores da empresa de petróleos, da Petrogal, e que estavam uns passos muito à frente do resto das pessoas, que infelizmente já não está entre nós, que era o Luís Forte, e que percebeu muito rapidamente que o futuro estava na cooperação que nós tínhamos que ter com Angola no campo dos petróleos, e preparámos um acordo de cooperação. Foi assinado pelo engenheiro Mira Amaral, na altura ministro da Indústria e Energia, suponho que devia ser esse o nome do Ministério, mas ali de Horta Seca, de Portugal, e pelo ministro João Landoite, ministro dos Petróleos, na altura, em Angola. Isto muito depois já da cooperação que nós tínhamos tido com eles. Depois este acordo com o engenheiro Desidério Costa tinha um grande poder, mas sustentava-se muito nos cooperantes que lá ficaram, que eram oriundos da Petrangol e, portanto, que no fundo eram quartos, e que eram os conhecedores do negócio, não só da exploração, do chamado upstream, como também do downstream. Bom, a verdade é que este acordo de cooperação ensinou muita coisa a quem se seguiu a partir do ano 2000. Ensinou-lhes, pôs-lhes na mão a chave do problema relativamente ao comércio dos combustíveis, e hoje é a grande arma, para além de tudo o resto, obviamente, em que a Sonangol é um grande, além de ser um grande sorvedor de dinheiro neste momento, mas era um grande contribuinte para a receita que havia em Angola, embora com desvios. O FMI em 2011 apontou um desvios de 32,5 mil milhões de dólares no orçamento de Estado angolano, dos quais 20 mil milhões eram da Sonangol. Até hoje ninguém sabe onde é que isso está, não sou eu que o digo, é o FMI. Tom Burgess refere isso e põe lá a justificação do FMI. Mas para além disso, foi formado uma grande clique económica em Angola, que passa muito pelo comércio dos combustíveis. E isso é inegável. E esses ensinamentos estão neste acordo, no qual eu trabalhei, o Luís Forte trabalhou, outras pessoas que estão aqui trabalharam, mas que a redação final, no fundo, saiu de um texto quase na íntegra, que era uma declaração conjunta, mas o meu trabalho com a Sonangol, com quem trabalhei durante 30 e tal anos, e os ensinamentos desse acordo estão lá. Não ficaram foi com a Sonangol, nem com a sociedade conjunta que lá tinham, ficaram com os atuais senhores que continuam a mandar naquilo, no meu entender. Os senhores que estão ligados à Puma, à Trafigura, à ADT, à Cochan, que até agora ainda não vi, e penso que não verei tão cedo, alguma vez o presidente atual de Angola tocar neles, que é um triângulo, tem, enfim, no seu vértice, o engenheiro Manuel Vicente,
o general Leopoldino Nascimento e o general Vieira Dias, portanto conhecido, o general Copelica. E portanto esses são os grandes senhores que gerem e que estão neste negócio e que até agora não tocaram neles, nem tocarão, porque o poder é demasiado grande. Isto aqui são em linhas breves, enfim, espero que sejam breves, que tenham sido breves, mas pelos vistos não, mas aquilo que consta e que eu desenvolvi e que investiguei aqui neste livro. Portanto, é basicamente isto que eu vos queria transmitir. Ó Lupe Fialho. Trás! Saca atrás, saca atrás, saca atrás. Trás! Alal! Viva! Alal! Viva! Ale, ale, a vocação dele. Ale! Olha, depois anda assim. O que é este branco está a fazer aqui? Ao ler isso percebe. Eu acho que a fotografia, mas que eu tenho. Eu tenho na fotografia. Você anda nestes. Olha, está a ficar sem cigarro. Eu mando primeiro. C'est moi. Plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro. Já tens isso tudo, não te falta nada. Árvores, tenho pelo menos 4 ou 5 palmeiras, 2 delas já têm 20 e tal metros de altura. Que bom, és um homem realizado. Completamente. Que bom, muitas felicidades, que vendas muito e que escrevas mais para o pessoal, ok? Tenho estado a escrever. Obrigada por tudo. É-me eu é que te agradeço.